Sejam bem-vindos, caros irmãos. Gostaria de vos comunicar nesse dia um pouquinho e falar sobre a Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa é passagem. Passagem de uma vida para outra. Passagem para uma vida antiga para uma vida nova. A Páscoa podemos celebrá-la em todos os momentos da nossa vida. De uma maneira aqui, gostaria de colocar o sentido da Páscoa cristã. Gostaria de vos pedir, olhasse a cruz que ali se encontra. Nessa simbologia, a Semana Santa, nós temos a cruz de uma maneira toda particular, venerada, estimada e colocada. Qual o sentido? Hoje estamos muito acostumados na questão econômica, entre credor e devedor, onde o credor tem a sua dívida e deve recebê-la. E o devedor, que fez a sua dívida, deve pagá-la. Se acaso não pagar, automaticamente, hoje temos Serasa, Ceproc e tantas outras atividades. Gostaria de olhar, a cruz. Deus criou o mundo por amor. Criou o mundo e entregou de presente ao ser humano. E disse a ele, você que foi criado à minha imagem e semelhança, tem o direito de fazer tudo, menos comer da árvore proibida. Infelizmente, o homem, na sua liberdade, criado à imagem e semelhança de Deus, pecou. E esse pecado é o seu livre-arbítrio, escolher entre o bem e o mal, e acabou escolhendo o mal. Como consequência desse pecado, dessa dívida, na grande economia da salvação, encontramos que o homem sofreu uma grande derrota. Foi expulso do paraíso. Foi enviado à terra com a mensagem de um dia poder retornar ao paraíso. Qual o sentido da cruz? O homem sempre teve a necessidade de retornar a Deus. Porém, nunca teve a possibilidade. E a Deus sempre se ofertava o melhor. Por quê? Porque a Deus deveria ser paga a dívida e essa dívida deveria ser restaurada para que pudesse voltar ao paraíso. Aqui vemos o dízimo. O que é o dízimo? Devolver a Deus, tentar sanar essa dívida para com Ele. No entanto, o homem deveria de pagar a dívida e não poderia. Deus deveria de receber a dívida como credor, porém não poderia pagar. Eis então o grande mistério da cruz, que aqui se encontra à nossa frente. A cruz é feita de duas hastes, uma vertical e outra horizontal. A vertical, Deus que desce até a terra, para que o homem, dimensão horizontal, pudesse subir até Deus. Deus descendo até a terra se fez homem. O homem subindo a Deus se divinizou. E o encontro dessas duas realidades, entre o céu e a terra, a cruz jorrou sangue, jorrou água, o martírio, a dor, o sofrimento. Deus recebeu a minha dívida, a sua dívida, a nossa dívida. O homem, Jesus, pagou essa nossa dívida. Jesus, como homem, pagou a dívida. Jesus, como Deus, recebeu a dívida. Os dois encontros das duas vertentes, o horizontal e o vertical, o mistério da cruz, rolou sangue. Sangue e água, que veio nos dar a graça de voltarmos ao paraíso. Eis então o grande sentido do batismo. Aqui temos um poço. E esse poço nos recorda a água viva. Jesus é esta água viva, da qual somos lavados, purificados dos nossos pecados. Jesus, eis aqui então o círio pascal aceso, bento nessa noite pascal
do ano 2015, aqui em incisão do ano da graça em que vivemos, o círio aceso representando essa luz se faz presente no meio de nós. Esta fé e esta certeza, tirados por causa do pecado original de Adão e Eva, se torna presente no Cristo ressuscitado que se faz presente no meio de nós. Eis então a simbologia da vela, eis então a simbologia da água, eis aqui a simbologia da cruz, que nos representa a passagem da morte para a vida, a passagem do pecado para a salvação, a passagem de devedor para credor, a dívida nossa que foi paga. O Cristo ocupou um lado da cruz, porém deixou o outro lado aberto. Cristo morreu de braços abertos para que eu não ficasse de braços cruzados. O Cristo ocupou um lado da cruz para que eu pudesse ocupar o outro lado. E como é que eu posso ocupar esse outro lado? Como é que eu posso não ficar de braços cruzados? Se colocando a serviço dos irmãos. Eis então a campanha da fraternidade desse ano e o tema que nos envolve durante todo esse ano, como tema, fraternidade, igreja e sociedade. E como lema, eu vim para servir, ou seja, viver essa vida nova, voltar ao paraíso terrestre, ser perdoado do pecado original de Adão e Eva, é voltar ao paraíso. Quem é que não quer voltar ao paraíso? Voltar ao paraíso significa voltar para Deus. Voltar para Deus significa passar pela experiência da morte e morte de cruz. Se o próprio Deus não negou o seu Filho na cruz morrendo por nós, quem sou eu para dizer não vou passar por essa situação? Eis então o grande sentido da Páscoa, o sentido cristão. Também há alguma simbologia da Páscoa, né? Alguns símbolos que não são especificamente religiosos, que utilizamos em nosso dia a dia de uma maneira muito prática e utilizamos sobretudo como símbolos comerciais. Por exemplo, o ovo. Por que do ovo? O ovo em si, se alguém já reparou, um ovo de galinha ou um ovo de passarinho, ele é frio, geralmente branco, uma cor única. Porém, sempre aquela expectativa. O que é que tem dentro do ovo? Cristo foi sepultado. Dentro do sepulcro, gelado, vazio, existe vida. Vida que ressuscita, vida nova, alegria nova. Eis então o sentido do ovo. Ao receber o ovo, nos preocupamos com aquilo que tem dentro. E o que é que tem dentro do ovo? É vida, é alegria, é esperança, é uma vida nova. Outro grande símbolo utilizado pela Páscoa, o coelho. Alguém pode perguntar, o que é que tem a ver o coelho com o ovo de Páscoa? Né? O coelho não bota ovo? Alguém já viu isso? Mas o coelho é um símbolo muito específico. Dentre todos os animais, o coelho é aquele de maior proliferação. Uma cria em torno de 28 a 30 dias. Ou seja, uma cria, vida nova, alegria e esperança. E a igreja, todas as vezes, aqui está novamente a simbologia da água, a simbologia do batismo. Todas as vezes que a igreja batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja está gerando novos filhos, dando uma oportunidade das crianças ou adultos a serem filhos de Deus, a serem perdoados do pecado original de Adão e Eva e abrindo as portas para que um dia possa retornar ao paraíso.
Então aqui nós temos o ovo, nós temos a simbologia do coelho, o girassol também é um símbolo que nos relembra a Páscoa. Se alguém já viu uma grande plantação de girassol, por que se chama girassol? Porque está sempre olhando para o sol. Quando não há sol, esse girassol ele se esconde e olha para baixo. O girassol lembra olhar para a luz. Olhar para a luz, o círio pascal, olhar a fé, olhar o Cristo. E o Cristo ressuscitado, que devemos sempre estar de frente para Ele. Eis a grande simbologia, né, da Páscoa, o girassol. Outra grande simbologia, que poucas vezes utilizado, é o pelicano. A mamãe pelicana, essa árvore, essa ave, quando sai para se alimentar, come os alimentos. E ao voltar ao seu ninho, ela com o próprio bico pica o seu peito, arrancando pedaços de carne, literalmente, e dando ao seu filhote. É Jesus, morrendo na cruz, se entrega a nós como alimento, como pão, como vida, alimento para a vida eterna. Queremos, caros irmãos e irmãs, desejar a todos, a vocês ouvintes desse pequeno vídeo, uma feliz e santa Páscoa. Que saibamos sair do nosso mundo para gerar esta vida nova. E é tema da campanha da fraternidade desse ano, que nos convida, fraternidade, igreja e sociedade, que possamos anunciar a esse nosso povo que o Cristo vivo, presente no meio de nós, possa se tornar em realidade em cada lar, em cada coração. Por isso desejo a todos uma feliz e santa Páscoa e que Deus vos abençoe.